Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje é dia de falar de um poeta super importante para a literatura brasileira. Já ouviu falar de Carlos Drummond de Andrade? Não? Então você precisa assistir essa aula, cara. Essa aula é fundamental para você, vai cair no Enem, cair em tudo quanto é lugar. Para você ter ideia, Carlos Drummond de Andrade é o recordista de questões do Enem. Então, se quer aprender, chega mais! Seguinte, galera, se liga aqui, ó. Vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, que é o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Quando a gente coloca ele como principal poeta brasileiro, não é o principal de sua fase não, viu? Na verdade, pessoal, a gente falou dele na fase anterior, na aula anterior. Eu falei sobre segunda fase do modernismo, na poesia, ele está inserido naquele grupo. Só que sua obra é tão vasta, tão diversificada, que é necessário trazer uma aula especial para Carlos Drummond, só para ele, para que eu possa detalhar aspectos de sua poesia. A princípio, fique ligado, ele é conhecido como o poeta de sete faces. Isso aqui é uma referência a um poema dele, um poema chamado Poema de Sete Faces. É um dos poemas mais conhecidos do Drummond. Só que depois ele passou a ser conhecido assim, e no ano de 2002, que seria o ano de centenário do Drummond, foi feito um documentário em homenagem ao poeta. E o título desse documentário é O Poeta de Sete Faces. Você encontra facilmente aqui no YouTube, certo? Então, se você quiser dar uma aprofundada em Drummond, dá uma olhada nesse documentário aqui chamado O Poeta de Sete Faces, que fala sobre a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Ele é conhecido como Poeta de Sete Faces devido à sua diversidade, a sua obra multifacetada. Vê a quantidade de temáticas. Se liga, pessoal, ó, coloquei aqui a quantidade de temáticas, ó. Carlos Drummond, ele destoa da segunda fase do modernismo porque ele termina trabalhando com temas muito diversificados. Falou de sua cidade natal, Itabira, por isso que ele é conhecido como o poeta itabirano. Se você encontra num vestibular um poema que fala de Itabira, ou esse poema é uma homenagem a Drummond, ou é o próprio Drummond falando de Itabira. Das duas, uma, tá certo? Gostava de ser muito irônico. E por que ele era muito irônico? Porque, na verdade, pessoal, o Drummond é um poeta de transição. Ele começou a produzir seus livros na primeira fase do modernismo. Depois é que ele ingressa na segunda fase. Então, seus primeiros livros estão transitando entre a primeira e a segunda fase. Você sabe muito bem que a primeira fase é uma fase muito irônica. Trabalhou muito com o próprio fazer poético. Falar da própria poesia, que é o que chamamos de metalinguagem, está presente na obra dele. É um poeta de fortes tendências sociais. Existia uma fase de sua obra em que ele dedicou a uma produção de caráter politizado, engajado, certo? Uma poesia para transformar a sociedade. Inclusive é considerada a melhor etapa de sua produção poética. Bastante pessimista, escreveu o poema José. O poema José mostra isso muito bem, né, pessoal? E agora José... A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. Então ele fica questionando, cadê José? Vai para onde? Não tem saída para o José. E essa falta de saída para o ser humano é o pessimismo bem presente na obra do Carlos Drummond de Andrade, um poeta muito cético, diferente dos outros da segunda fase que tinham tendências mais religiosas, ok? Se você encontra lirismo nele, tendências mais sentimentais, nunca será de uma maneira muito convencional. Não, ele não é convencional. Não espere textos sentimentais, não espere textos melancólicos, não espere textos cafonas. Não, Drummond é surpreendente, Drummond é irônico. Então ele brinca com as relações amorosas. Então a poesia de Drummond é a típica poesia moderna, que é aquela poesia que você não espera que seja poesia, porque trata de coisas tão inovadoras que você não está acostumado a ver. A obra dele é dividida principalmente em três fases. Cada fase tem um nome. A primeira fase é a fase gauche. A palavra escreve gauche, mas lê gauche. Gauche é uma palavra francesa, que quer dizer esquerdo, certo? Canhoto, canhoto. Por que ele usa essa palavra? Ele usa de maneira metafórica. Uma sociedade trata o canhoto, o esquerdo, como um indivíduo marginalizado. Como assim? Porque todas as minorias são esquecidas em uma sociedade. A gente sempre lembra do todo, sempre esquece do menor. E aí, então, essa condição faz com que ele se sinta um indivíduo na penumbra, marginalizado. Então, o indivíduo gauche aqui é o próprio Drummond. Aí você diz, por que, professor, ele se sente assim? Galera, veja só. Ele vivia em Itabira,
cidadezinha do interior de Minas. Nasceu lá e se criou lá. Foi viver em que cidade? No Rio de Janeiro. Tu acha que ele fala como carioca fala? Tu acha que ele se veste como carioca se vestia? Tu acha que ele pensava da forma que as outras pessoas pensavam? Não. Então ele vai se sentir um indivíduo deslocado. Então esse indivíduo gauche, marginalizado, diferente do mundo, é o próprio Drummond. Então nessa poesia gauche, ele vai mostrar que o eu é maior que o mundo. Por quê? Porque as temáticas que ele vai abordar são temáticas voltadas a ele próprio. Ele está falando do que ele sente, de como ele se sente, e não da sociedade. Então o gauche é o próprio Drummond. Aí estão seus primeiros livros, os livros de transição, que ainda carregam uma certa ironia. Inclusive, se chamar de gauche era uma ironia, certo? Nessa fase gauche está o livro Alguma Poesia, que é seu primeiro livro. É o livro que inaugura a segunda fase do modernismo no ano de 1930. Então, ó, esse livro Alguma Poesia está nessa primeira etapa de sua produção, que é uma produção transitória. A segunda fase, pessoal, é a fase que ele deu o nome de fase social. Por quê? Porque ele já tinha ingressado nessa época no Partido Comunista, começou a ter uma ótica anticapitalista e vai querer utilizar os seus poemas para transformar a sociedade. Ele escreve seus livros mais importantes nesse período, que são os livros A Rosa do Povo e Sentimento de Mundo. Nessa fase, ó, a coisa se inverte. O eu passa a ser menor que o mundo. Ou seja, ele está interessado mesmo na sociedade. Ele passa a ter uma produção mais solidária, mais participativa, mais engajada, nessa fase aqui, ó, que é a fase de A Rosa do Povo e Sentimento de Mundo. Já a última fase da sua produção é a fase metafísica. E aqui nós veremos um Drummond um pouco decepcionado com a política, com os partidos políticos, com a guerra, e aí por isso ele parte para uma fase metafísica, que é uma fase mais voltada a tendências sentimentais, certo? Aqui, ó, ele vai fugir da racionalidade, do ceticismo e vai começar a trabalhar com temas em que o eu é igual ao mundo. Ou seja, ele passa a explicar o mundo a partir do seu próprio eu, a partir do seu próprio sentimento. Essa é a fase mais pessimista, a fase mais filosófica de Carlos Drummond de Andrade. É quando ele escreve um famoso livro chamado Claro Enigma, que demonstra um poeta que não tem mais esperanças para o mundo. É a fase mais pessimista do Carlos Drummond, ok? Então, ó, Carlos Drummond de Andrade é o maior poeta modernista da segunda fase, se destacou em várias tendências poéticas e a sua obra é dividida em 3 fases. A fase gauche, a fase social e a fase metafísica. Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho, certo? Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais e se inscreve no nosso canal Fortalecendo a Literatura Nacional. Falou! Até mais! Tchau, tchau!